Lula finalmente escolheu o nome para substituir Luiz Roberto Barroso no STF. O escolhido é o atual AGU, Jorge Messias. Mas essa indicação pode custar muito caro para o governo, que arrumou uma confusão com o Congresso. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui. Lula indica Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, matéria Gazeta do Povo. Metrópolis. Lula recebe Messias no Alvorada e oficializa convite para o STF. Presidente Lula recebeu Jorge Messias no Palácio da Alvorada e oficializou o convite para indicá-lo como ministro do STF. Aqui, ó, os boquinhas de aluguel da Globo News, assessoria de imprensa do desgoverno, eles nem escondem mais o porquê Lula escolheu Jorge Messias. Dá uma olhadinha. Um divisor de águas para o presidente, que foi a Lava Jato. Sempre comento aqui que durante a campanha, na verdade a campanha não, o governo de transição, depois que o Lula ganha, no governo Lula 3, deixou muito claro que seria outra forma de fazer indicação para o Supremo, porque ele considera, e deixou isso muito claro para os ministros que compõem a corte, que ele foi para a prisão pelas mãos de muitos daqueles que ele, o PT, eles indicaram, ele e Dilma. Então que ele não ia mais errar, não podia mais errar na visão dele, com essas indicações. Aí indica o Zanin, que foi advogado dele nesse processo todo da Lava Jato, depois o ministro Dino, muito leal a ele também, e agora o Jorge Messias nessa vaga, que abriu, porque o ministro Barroso decidiu se aposentar. O presidente Lula não tinha isso no radar. Então, quem conhece muito bem ali o presidente sempre repete isso, que prefere muito mais ter uma estabilidade no Supremo do que esperar para ver o que vai acontecer no Congresso, ou seja, apostar nessa governabilidade, porque tem muita variável. Você vê, eles nem escondem mais que eles preferem ter o STF na mão para governar do que ir pelas vias normais, né? Pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara. E você viu aí, né? O Lula já tinha escolhido o Zanin, o Dino, agora o Messias. Com isso, a configuração do STF fica 8-3. 8 para o governo e 3 para a oposição. Breaking news com o anúncio do Jorge Messias no STF. Breaking news, CNN. Abemos novo indicado ao Supremo Tribunal Federal. A apuração da CNN Brasil é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A informação da Tainá Falcão, da Luísa Martins e da Jussara Soares é de que Lula falou hoje a Jorge Messias que ele foi realmente o escolhido e que ele será indicado agora nas próximas horas. A gente aguarda agora um posicionamento oficial do Palácio do Planalto, uma nota nas redes sociais. Lembramos, Lula e Jorge Messias se reuniram agora há pouco no Palácio da Alvorada. Um dos veículos saiu da residência oficial da Presidência da República. Nós não conseguimos checar se foi Jorge Messias saindo ou não, mas fontes que participaram da conversa agora no Palácio da Alvorada confirmam que Lula disse que ele é o escolhido, que ele é o indicado, e isso deve ser verbalizado agora, seja nas redes sociais ou por algum dos ministros do governo federal em instantes. Agora os boquinhas de aluguel da Globo News trazem a nota oficial do governo. Dá uma olhadinha. A nota, então, do Palácio do Planalto, em primeira mão aqui para vocês, indicação de Messias para o cargo de ministro do Supremo. O presidente Lula indicou nesta sexta-feira o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo, nessa vaga que foi deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. E aí segue dizendo que essa indicação vai ser publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. E aí traz aqui o currículo do Messias, que é advogado-geral da União desde 1º de janeiro de 2023, quando Lula assumiu, né? Formado pela Faculdade de Direito do Recife, mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília e é doutor pela UNB, tá? Onde ele também lecionou como professor visitante. Foi subchefe de análise e acompanhamento de políticas do governo, da Casa Civil, aí vai seguindo aqui o que ele fez, né? Também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central e finaliza a nota dizendo aqui o que a gente sempre comenta, o processo político agora. O nome do Messias vai passar por uma sabatina na CCJ e vai ter que ser aprovado pelo plenário do Senado Federal. Então, confirmado, acaba de sair
essa informação aqui, o Jorge Messias escolhido para a vaga do ministro Barroso. Na verdade, esse currículo aí não serve para nada. Ele foi indicado pelo Lula por conta de sua proximidade com o PT. Aí a nota do Jorge Messias indicado por Lula ao STF. Recebo com honra a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir esta confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. E afirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça Brasileira, em especial com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional. Agora vamos saber o verdadeiro currículo do Jorge Messias, o Bessias. Gustavo Rosa. Este é Jorge Messias, o Bessias, procurador da Fazenda, promovido a office boy e garoto de recados de Dilma e Lula. Olha, para quem não lembra ou não viu esse episódio na época, isso daqui é a Dilma ligando para o Lula, dizendo que o Messias entregaria um documento para que ele assumisse um ministério e não fosse preso na época da sua eminente prisão, né? Dá uma olhadinha. Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Almeida. você espera Ah, tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Agora a gente vai para as notícias. CNN Brasil. Com 45 anos, Messias poderá ficar no STF até 2055. Veja, presidente do PT se manifesta sobre indicação de Jorge Messias ao STF. E se eles estão com essas caras felizes, nós devemos ficar tristes e preocupados. República. Lula ignora pressões por uma mulher negra e anuncia a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, AGU, para o STF. O Lula não escutou a militância e não escolheu nenhuma mulher, nenhuma negra, ou negro, né? Sóstenes Cavalcante. Com a indicação do Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, e deve ser. Ele tem 45 anos. Serão mais 30 anos de um esquerdista petista, julgando e atrasando o Brasil com seus valores de esquerda. Mas esse é o plano do Lula. Agora eu quero te mostrar notícia da CNN Brasil falando da treta que foi essa indicação. Dá uma olhadinha. Depois daquela conversa que o presidente Lula teve com Rodrigo Pacheco no comecinho desta semana, tem uma avaliação ali no entorno do presidente de que 2 elementos ainda servem de obstáculo para uma confirmação de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é que persiste ali a fortíssima resistência do Senado ao nome do advogado-geral da União. E o segundo fator está ligado ao primeiro, porque continua existindo um impasse muito grande na eleição em Minas Gerais. Como é que estão relacionadas essas duas coisas? O presidente Lula foi se reunir com Pacheco na esperança de convencer o ex-presidente do Senado a ser candidato ao governo de Minas. Com isso, Lula esperava, quem sabe, trazer junto com Pacheco outros senadores e ali na ponta convencer, quem sabe também, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que hoje é o autor da grande rejeição, grande resistência ao nome de Messias. Mas Rodrigo Pacheco não foi por esse caminho. Rodrigo Pacheco disse para o presidente Lula que se é para
ser candidato ao governo de Minas Gerais, ele prefere se aposentar da vida pública, abrir mão de permanecer na vida pública. A gente ouviu muito falar lá em Brasília na possibilidade de ele voltar para a advocacia e assim por diante. E aí Lula ficou sem essa solução que ele estava esperando. Então, você tem várias versões correndo nos corredores neste momento. Uma delas é a de que talvez, se esse impasse persistir, pode ser que a gente veja um aumento da resistência ao nome de Messias no Supremo e aí pode se complicar a situação do advogado-geral da União. Eu ouvi de algumas pessoas, inclusive, a tese de que, quem sabe, Lula pode até acabar recuando, cedendo às pressões, indicando Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. Mudar de ideia na indicação, então, claro. Ainda é um cenário ali muito nebuloso isso, mas tem gente que acha que, olha, o problema não está resolvido. Então, eventualmente, ele poderia ter que acabar recorrendo a isso. Mas o que está aparecendo, pelo menos no círculo mais próximo a Jorge Messias, é que ficaria muito ruim para o presidente Lula recuar dessa nomeação depois de tantos acenos, tantas manifestações, inclusive a exposição pública do seu advogado-geral da União. Mas tem ainda ali alguns bois na linha para isso resolver. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente olhar é para como está a relação de Lula com Jorge Messias. Tive o relato de que, antes de viajar para a Malásia, o presidente Lula conversou explicitamente com Jorge Messias sobre essa situação, a fortíssima resistência ao seu nome, não só no Senado Federal, mas também no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, a gente tem nomes como o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, que defendem arduamente o nome de Rodrigo Pacheco, mas, segundo esses interlocutores, tem outros também ali que torceriam ali um pouco o nariz para Jorge Messias, e que Lula teria dito ao auxiliar, olha, vamos aguardar para confirmar a sua indicação, embora você seja o meu favorito. Mas olha, dê um jeito aí de, ao longo das próximas semanas, fazer um trabalho que permita vencer essas resistências e pavimentar aí um cenário mais tranquilo para a sua indicação. Segundo uma fonte, a preocupação do presidente Lula é muito maior com a governabilidade do que com a sabatina de Messias no Senado. A sabatina em si tem aquela ideia de que, uma vez indicado, os senadores ali se acalmariam. A questão é manter a governabilidade sem que a situação com Davi Alcolumbre esteja resolvida. Então, tem gente que defende que Lula espere a poeira baixar, acha que o presidente não vai atropelar, vai esperar um pouco para ver como fica a situação com Davi Alcolumbre e com os senadores, mas tem gente próxima de Jorge Messias que diz que não, não vejo margem para recuo e pode ser que ele indique Messias ainda nesta semana. Não tô vendo tanta firmeza nesse terreno, não. Porque na última viagem ele ia indicar antes de ir para a Malásia, E a eleição, então, parece que essa conversa com o Messias teria acontecido justamente nesse momento, logo antes dele embarcar para a Malásia, que tinha aquela ideia, né, Lula vai anunciar, e que aí Lula falou, a resistência ali tá muito forte, você precisa se mexer. O que tem algumas pessoas que defendem? Que se Lula, eventualmente, num cenário ali muito drástico, decidisse recuar dessa indicação, aí, claro, ficaria na mesa a ideia de que Messias talvez pudesse ser contemplado em um outro momento, quando a situação com o Congresso estiver um pouquinho mais mansa. Lembrando, Lula tem que pavimentar aí a sua campanha de reeleição, tem muita coisa para provar no Congresso Nacional, tá? Complicada. Coisa, hein? Bom, o que o Lula fez foi uma opção. Ele escolheu o Jorge Messias no STF e, assim, governar por via judicial, e comprou uma briga gigantesca com o Congresso. Agora a gente precisa saber se ele vai conseguir governar nesse ano que falta ainda do seu governo. Coisa vai ser muito feia para o governo Lula e bom para nós, porque ele chega desgastado para as eleições de 2026, que são importantíssimas para a direita por conta de mais essa ameaça. Olha aí a treta. CNN Brasil. Ligações recusadas e clima de ruptura. A tensão entre Alcolumbre e governo. Estadão. Lula abre crise dupla com Câmara e Senado. Alcolumbre e Mota se reaproximam e base liga alerta. Câmara e Senado veem com incômodo o fato de Lula usar a opinião pública contra o legislativo quando perde batalhas políticas. Ele faz aquele jogo de governar com o STF, né? Perde no Congresso, ele judicializa, leva para o STF e lá acabam levando tudo. É só lembrar o IOF que foi rejeitado na Câmara e o Xandão aprovou numa canetada lá. Então é isso, ó. Lula indica Jorge Messias para a vaga de Barroso no Supremo. E isso daí pode ser uma cartada do governo. Lembra daquele eleições não se ganham, se toma? Dá uma olhadinha aí. Eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Temos que acompanhar de perto
os próximos desdobramentos dessa história, porque dela pode vir o futuro do Brasil. Democracia real ou essa democracia relativa do PT. Obrigado por assistir o vídeo até o final.